Alô? Alô? Boa noite a todos. Bem-vindos. Então tá bom. Para a gente não atrasar muito, a gente sabe que nem todo mundo consegue chegar às 7 horas, né? Mas para não dificultar muito as coisas para quem já está aqui, eu gostaria já de começar, né, com a palestra. O meu nome é Cristina Ortega, sou professora aqui da Escola de Ciência da Informação da UFMG. A gente trouxe hoje a professora Vânia Lima, da USP, né, trabalha lá no curso de Biblioteconomia, no programa de pós-graduação, para ela tratar do vocabulário controlado do sistema de bibliotecas da USP, do qual ela participou na produção, implementação, gestão, enquanto era bibliotecária do sistema de bibliotecas da USP, né? Bom, depois eu vou deixar ela aqui falando para vocês. Eu queria dizer para vocês que esse evento ele faz parte de um projeto chamado Jornada de Relatos e Debates da Prática Bibliotecária, que é um projeto de extensão, portanto, apoiado financeiramente pela Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, cujo objetivo é trazer pessoas que relatem práticas profissionais do campo da biblioteconomia para conhecer esses relatos, ver como é que as pessoas deram soluções para as demandas sociais aí por acesso à informação. Esse que é o objetivo. Então, o evento é aberto a alunos, professores e profissionais das diversas áreas aí correlatas, né, que tenham interesse na compreensão desse tipo de atividade bibliotecária. Hoje, especificamente, né, o vocabulário que é utilizado aí para a atividade de indexação em sistemas de informação. Tá? O microfone está bom? O som está saindo bem, gente? Bom. Queria lembrar também que esse é a segunda palestra que a gente está promovendo. Então, em junho do semestre passado, o Marcelo Voto, da Universidade de Caxias do Sul, veio falar da implementação do Código de Catalogação RDA. Né? Então, agora já estamos partindo para a segunda palestra, né? Vamos fazer outras. Já falei, agradeci o apoio então da Pró-Reitoria de Extensão. Quero agradecer o apoio da Escola de Ciência da Informação, porque ela tem uma estrutura bastante adequada para a gente promover esse tipo de evento, e em termos mesmo de uma infraestrutura física, mas também dos serviços gerais, de toda a logística, né, adequada para a gente fazer isso. Né? Então, também agradecer. Nesse evento foi feita uma parceria com o CRB6, né, o CRB aqui de Minas Gerais, na qual o CRB entraria fazendo uma divulgação aos bibliotecários de Minas e do Espírito Santo também, não é? Relativos aqui ao evento. Hoje a gente tem aqui o Hugo, né, que participa ele está aqui, para quem não viu. Levanta a mão aí, Hugo. Representando o CRB6. Eu também agradeço a parceria, né, que o presidente Antônio aceitou prontamente, né, quando eu entrei em contato com ele. Quero agradecer a participação, a colaboração, na verdade, dos bolsistas, que são alunos de graduação do curso de Biblioteconomia. Então, aqui na frente eu tenho a Ingrid. Você levanta a mãozinha, Ingrid, por favor, quem precisar de alguma informação. E lá na gravação a gente tem o Fernando, tá? Está ali atrás da câmera. Qualquer dúvida também, falar ali com o Fernando. Bom, então aproveito para dizer que estamos gravando o evento, então muita gente vai estar assistindo à distância, né? A palestra do Marcelo Voto a gente também gravou. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu disponibilizar online a gravação da palestra anterior, mas eu estou aqui me comprometendo a disponibilizar não só a anterior, como essa daqui, para que as pessoas que não puderam assistir ou que quiserem rever possam então acompanhar. Tá? E aí eu vou comunicar a vocês quando as duas palestras estiverem disponíveis. Certo? Também queria lembrar vocês de assinarem a lista de presença do evento. É importante para a gente saber quem é que está aqui, quem é que está participando, para a gente avaliar esse tipo de iniciativa e verificar se ela pode ser
reformulada, né? Se seria melhor que ela fosse reformulada, ou se a gente cancela, né, esse tipo de atividade, oferece outra, enfim, tá? Então, a assinatura da lista de presença, ela é importante. E a gente tem duas turmas aqui, que também, a turma da Célia e da Marília, que trouxeram, né, os alunos todos da disciplina estão aqui, então vocês assinem também a lista de presença da disciplina. Então, essas pessoas vão assinar as duas. A turma da Solange também. Tá certo? É isso? Tá bom. Se está circulando a sua lista, né? Tá ótimo. Então, quem veio pela disciplina precisaria assinar duas listas, tá? Vocês, por favor, fiquem atentos aí. Tá bem? Bom, então eu não tenho mais recadinhos, mas eu gostaria que vocês aproveitassem bastante a palestra da Vânia, que vocês façam muitas perguntas, comentários, né? Deem esse retorno, inclusive, para a Vânia, acho que é interessante também, né? E vou deixar vocês, então, com a Vânia. Tenham uma boa palestra, tá bom? Até mais. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao convite da Cristina, né? Eu já contei essa história do vocabulário para uma faculdade lá em São Paulo, uma turma muito menor, e quando eu vi que essa palestra tinha sido divulgada na FEBAB, no site, eu tomei o maior susto, né? Falei, nossa, lá vamos nós via internet. Mas eu vim contar uma história para vocês, tá? Uma história que tem a ver com a minha vida profissional. Eu fui bibliotecária da Universidade de São Paulo por 19 anos, e durante esse tempo aproveitei para fazer o mestrado e doutorado e prestei o concurso para docência lá no Departamento de Biblioteconomia, da ECA. Então, o vocabulário, a história começa, né, quando eu era bibliotecária na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E só para situar vocês o que é a universidade, né, para ver o tamanho do trabalho que foi feito com o vocabulário, a gente tem que mostrar um pouco o tamanho da USP, né? Aqui me parece que existe uma biblioteca central, a USP não tem uma biblioteca central, tem um sistema integrado de bibliotecas que coordena as atividades, tá? Que faz um planejamento para as bibliotecas, mas cada biblioteca tinha o seu tratamento de acervo, tá? A sua recuperação da informação. Não havia uma base de dados, mas ela tinha uma lista de assuntos muito genérica, tá? E que não atendia à recuperação da informação necessária para cada uma das suas bibliotecas. Vocês podem ver aí pelo slide que a USP tem vários campos, né? Só em São Paulo nós somos 4. Butantã, que é o maior, o chamado Quarteirão da Saúde, onde fica a Faculdade de Medicina, Nutrição, Enfermagem, o Direito no Largo de São Francisco, a Escola de Artes e Ciências e Humanidades na Zona Leste, fora todos os campos do interior, né? Então, nós tínhamos um grande problema. Nós tínhamos 39 bibliotecas, tá, tratando a sua informação para o seu usuário, e tínhamos uma base de dados que o sistema havia implantado, com uma linguagem muito genérica, tá? Então, a grande reclamação dos bibliotecários das unidades era que a recuperação por assunto era falha, tá? Você não conseguia recuperar todo o material, e principalmente o material específico sobre um determinado assunto, porque o sistema não respondia. O vocabulário controlado existente na época não respondia, tá? Nós tínhamos que atender toda essa comunidade aí, né? 89 unidades, hoje são 249 cursos, né? Alunos de graduação e um acervo, né, de 16 milhões, né? Isso hoje, 2012. O vocabulário começou na década de 90, tá? Nós aí deveríamos ter, na época, uns 10, 12 milhões. Né? Então, nós tínhamos um grande acervo com uma lista muito genérica, né, numa base de dados, para atender todo esse núcleo de pessoas. E com níveis muito diferentes de necessidades. Você tinha desde o aluno de graduação, do primeiro ano, como você tem o pesquisador na universidade, né, que está trabalhando com pesquisadores no exterior. Então, as necessidades de informação eram bem diferentes, tá? E ficava difícil, acabava desacreditando a base de dados quando o usuário vai acessar procurando uma informação e ele não consegue aquilo que ele está procurando, tá?
Em 92, né, vocês verem que esse trabalho aí tem muito tempo, né, 20 anos, o Sistema Integrado de Bibliotecas resolveu montar um workshop, conversar com as bibliotecas de maneira geral, para ver quais as necessidades que as bibliotecas estavam elencando, quais as dificuldades que elas tinham, desde a aquisição, né, até atendimento ao usuário, tá? Incluindo o sistema, né, o software, o programa da base de dados, onde se reuniam as teses, os livros, os artigos de revista. Tá? Então, foram elaboradas 12 metas, né, dentro de todas essas áreas. A primeira meta, né, a que era o que chamava mais atenção, o que todo mundo sempre se reportava nas reuniões, era a questão de aprimorar o banco de dados bibliográficos da USP. Então, a USP tem o Dédalus, né, o banco de dados, onde estavam cadastrados todos os materiais, né, as monografias, as teses, as revistas, para atender 39 bibliotecas, mas existiam vários problemas, né? Problemas desde você padronizar a entrada de autor, né? Porque as obras se repetem, né? Às vezes livros de artes na FAO, de arquitetura, também tem na ECA, como tinha no MAC, que era um museu, e às vezes, por conta de página de rosto de livro, de editoração, acabavam sendo cadastrados de maneira diferente. Então, existia um problema de padronização de autoridades, e existia um problema de recuperação de assunto, né? A Meta 1, a qual eu fui indicada pela minha unidade, né, para participar, porque foi perguntado quem eram os bibliotecários que deveriam participar, cada diretora indicou um bibliotecário, né, ou mais, para uma determinada meta. E eu fui indicada pelas minhas colegas para integrar essa Meta 1, que eu, na época, trabalhava com tratamento de informação, né, classificação, catalogação de livros, para discutir com bibliotecários de outras unidades. O primeiro passo foi fazer um diagnóstico do Dédalus, né, todos os problemas que nós conseguimos elencar. E o calcanhar de Aquiles parecia que era a recuperação de assuntos, né? Nós tínhamos uma lista com 8.000 assuntos para recuperar um acervo de 10 milhões de livros, né? Então, assuntos genéricos, para vocês terem uma ideia, na área de linguística a gente tinha 5 assuntos, linguística aplicada, né, e nada mais diferente do que isso. Então, ficava muito complicado para quem queria fazer uma pesquisa específica só acessar a base de dados. É claro, se o usuário fosse a cada biblioteca, ele teria o catálogo muito mais específico. Mas a ideia de uma base de dados é justamente você reunir a informação e facilitar a vida do usuário. Quer dizer, ele chegar naquela informação que ele está querendo, né, encontrar todo o material num único lugar. Tá? A Meta 1, então, do aprimoramento, optou, né, conversando com a diretoria do sistema na época, por focar o seu trabalho em cima do vocabulário controlado. Né? Para fazer esse vocabulário controlado, nós estávamos em 8 bibliotecárias apenas. Logo, nós percebemos que 8 bibliotecárias, que não representavam todas as áreas do conhecimento, não conseguiria fazer um trabalho desse porte. Tá? Então, a primeira coisa que nós resolvemos fazer foi convidar um bibliotecário de cada uma das unidades, né, da USP para integrar o grupo. Né? E aí a gente sentia uma outra dificuldade. Né? Nós tínhamos bibliotecários trabalhando com o processamento técnico do material, indexação, classificação, em vários níveis. Para você fazer um trabalho homogêneo, você tem que conseguir nivelar a equipe, né? Dar treinamento e capacitação para essa equipe. Né? Então, veio um bibliotecário indexador, né, das bibliotecas, e foi elaborado um curso, que foi o curso para compatibilizar as linguagens documentárias. Então, nós tínhamos uma base de dados com todo o material das bibliotecas cadastrado, com uma lista de 8.000 termos, 8.000 assuntos. Mas nós tínhamos 39 bibliotecas, cada uma com o seu catálogo de assuntos específico. Né? Então, a gente tinha que chegar numa linguagem, tá, que fosse uma linguagem intermediária, né, ampliar
os 8.000 termos, mas que fosse uma linguagem intermediária que atendesse a todas as áreas do conhecimento. Tá? Participaram desse curso os professores, né, que deram esse curso, foram os professores da área de análise documentária do Departamento de Biblioteconomia, da ECA, e a professora Nair, a professora Fátima Tálamo, a professora Marilda Lara e a professora Maria Ângela Fujita, que da Unesp. Tá? Então, ela veio também, participou desse curso. Tá? Então, nós tínhamos cerca de 42 bibliotecários participando do curso. Tá? No final, nós chegamos a um produto, a um CD-ROM, né, e também uma versão intranet. Tá? Mas esse final aí demorou 10 anos, né, quase 10 anos para a gente chegar. Tá? Então, após esse curso, né, claro, teve bibliotecário que achou que não deveria participar por um motivo ou por outro, mas nós conseguimos reunir 30 bibliotecários indexadores, tá, que iriam, naquele momento em diante, participar do grupo da Meta 1. Tá? E tinha um coordenador. Eu, né, aquela história, né, quem dá o passo para trás, todo mundo deu o passo para trás, eu fiquei na frente e acabei coordenadora do grupo. Né? Então, eu fui escolhida pelas minhas colegas, né, para coordenar a equipe com os 30 bibliotecários. E a professora Nair, na época, a professora Nair Kobashi foi indicada pelo departamento da ECA para ser a nossa consultora acadêmica. Tá? Tínhamos ainda um analista do DTCIP e tínhamos que contar com a participação dos docentes das unidades. Porque por mais que um bibliotecário indexador conheça o assunto, né, da biblioteca a qual ele está trabalhando, os termos que os seus usuários pesquisam, as obras principais, sempre tem aquele momento que a gente tem que recorrer ao especialista. Vai chegar um livro na sua mão e que você vai ficar em dúvida se você vai atribuir um assunto mais geral, se você vai atribuir um assunto mais específico, se não existem outros termos que estão sendo utilizados pela comunidade para procurar aquele assunto. Então, a gente tinha que criar esse vínculo com o especialista, convidar os especialistas, os professores, né, quando eu digo especialista, os professores mesmo dos cursos da engenharia, da física, da medicina, da direito, de artes, a trabalharem conosco na elaboração desse vocabulário. Tá? Contamos com alguns alunos de pós-graduação, que por interesse de pesquisa, né, ou por interesse na própria área, né, de recuperação de informação para a sua própria pesquisa, trabalharam conosco, e os técnicos em biblioteconomia nas unidades que davam o apoio, né, da infraestrutura para a gente. Tá? Então, nós tínhamos aí bastante gente para coordenar. Tá? O primeiro passo foi dividir esses 30 bibliotecários em subgrupos. Foi uma divisão de comum acordo, foi uma decisão que nós tomamos, né, quais eram as áreas afins, tá, que poderiam ser reunidas para coletar os termos, né, e começar a mudar e ampliar o vocabulário controlado. Tá? O subgrupo 1, a área maior de ciências humanas, né, filosofia, Museu Paulista, Instituto de Estudos Brasileiros. Importante destacar que não só as unidades de ensino participaram desse trabalho, mas também os museus e os institutos de pesquisa. Né? Todas as bibliotecas dos museus fazem parte do CIB, dos institutos de pesquisa, então eles foram convidados e participaram. Educação, psicologia, economia, direito, né? Artes, arquitetura, urbanismo. Então, eu acabei integrando esse grupo. Além de coordenar a equipe toda, eu fazia parte aí do levantamento de termos na área da arquitetura. A turma das exatas, né? Geologia, química. As siglas são as unidades, né? Instituto de Astrofísica e Geociência, e Geofísica, Instituto de Geociências, Conjunto das Químicas, a Medicina, a Saúde Pública no grupo 6, né? Faculdade de Medicina, São Paulo e Ribeirão Preto. O grupo 7 com a Biologia, Botânica, a Zoologia. Né? Então, aí nós tínhamos a Exalc. A Exalc ela é uma área interdisciplinar. Né? A Exalc ela tem uma característica, sua biblioteca, apesar do curso ser de agronomia e engenharia florestal, ela tem livros de direito. Né? Então, ela é uma biblioteca grande e interdisciplinar.
Então, nós tínhamos bibliotecas muito específicas, como do Museu de Zoologia, e tínhamos bibliotecas mais interdisciplinares, como a Exalc, ou como a própria ECA, que tem 8 cursos, né, entre biblioteconomia, artes, comunicação, né? As engenharias formaram um grupo só, porque só de engenharia, só a Poli tem 10 cursos de engenharia, mais os cursos de engenharia de São Carlos. Tá? E as odontologias resolveram trabalhar junto e cuidaram também da parte de fonoaudiologia. Então, esses eram os subgrupos. Qual que era a ideia desses subgrupos? Cada um tinha que levantar os seus termos. Né? Durante muito tempo, a indexação na USP foi feita assim, fazia-se a indexação específica e a ficha ia para o catálogo da biblioteca. Quando se cadastrava no Dédalus, se o livro tinha um assunto mais geral e você escolhia aquele termo para colocar no Dédalus, tudo bem. Agora, se você não tinha os assuntos da biblioteca, eles costumavam fazer um controle. Esses 3 assuntos específicos meus aqui na minha biblioteca estão cadastrados num assunto X mais geral lá no Dédalus. Então, as bibliotecas faziam esse controle. O primeiro passo foi recuperar isso, para saber como é que estava sendo feita essa estruturação de assuntos por área. Então, o princípio básico do vocabulário. Depois que ele estivesse pronto, todas as bibliotecas deveriam utilizá-lo para a indexação do sistema. Ninguém mais poderia atribuir uma palavra-chave a um assunto que não estivesse no vocabulário controlado, tá? Na base. E deveria incluir todas as áreas de pesquisa. Então, se eu tenho na Exalc um curso de economia doméstica, todos os assuntos daquela área deveriam estar no vocabulário, assim como os assuntos referentes à física, física matemática também. Então, vocês vejam o tamanho, né, da dificuldade que nós tínhamos, porque nós acabávamos trabalhando com todas as áreas do conhecimento, né? Então, e áreas que às vezes afetavam 2 bibliotecas, porque se a FAO tinha acervo de artes, a ECA também tinha. Então, para você criar um vocabulário controlado em artes, você tinha que ter os assuntos que eram utilizados em cada uma das bibliotecas, no MAC, Museu de Arte Contemporânea, na ECA e também na FAO. Né? Agora, alguns aspectos tinham que ser considerados, né? E aí tem a ver com as dimensões da organização da informação. Para que a gente organiza a informação? Né? Quando eu vou organizar uma informação, primeiro eu preciso saber qual é o objetivo da minha instituição, essa dimensão social. Né? Em que instituição eu estou? Quem é o meu usuário? Para quem que eu vou organizar? Não adianta fazer uma linda, né, e perfeita organização se o meu usuário não consegue encontrar aquilo que ele precisa. Ou se eu não estou de acordo com os objetivos finais da instituição a que eu pertenço. Tá? A gente também tinha essa dimensão teórico-metodológica, que era entender como é que se dava, né, essa busca. Como é que o usuário procura informação? Né? Propor soluções para isso. Né? Nesse ponto, a teoria da terminologia ajudou bastante a gente, né, porque ela dava um referencial para a gente tentar organizar, né, esses termos. A gente precisava estruturar isso hierarquicamente, a gente precisava encontrar quais eram as relações entre os termos. Qual é o termo mais geral da área de arquitetura? A arquitetura. Mas e depois? Como é que eu divido a arte de arquitetura? A área nós partimos não só do que já estava no catálogo das unidades, mas também de como que a escola se organizava. Né? A arquitetura da USP, por exemplo, ela tem 3 departamentos: estética e história, o projeto propriamente dito e a parte de tecnologia. Então, são 3 visões dentro da mesma área. Como é que os assuntos que os meus pesquisadores dentro dessas áreas se organizam? Né? Como é que eu vou categorizar isso? Tá? Então, a primeira tarefa que a gente deu para cada bibliotecário foi: estruture a sua área do conhecimento. Tá? Como é que a sua área se estrutura? Vá ver quais são as disciplinas, né? Quais são os departamentos, quais são as disciplinas, né? Quais são os termos mais requisitados pelos usuários. Eu, particularmente, tinha
um hábito de anotar. Quando não havia um bibliotecário de referência disponível na biblioteca, o pessoal do balcão mandava lá para dentro para ajudar na pesquisa. Quando o usuário vinha procurar um termo que era diferente daquilo que eu tinha no catálogo, eu sempre anotava e procurava e fazendo uma relação. Porque se o meu usuário está procurando de maneira diferente daquilo que eu estou colocando lá, alguma coisa está errada. Né? Eu tenho que ampliar o meu número de remissivas, eu tenho que dar outras portas de acesso para o usuário. Tá? Então eu tenho que saber qual é a linguagem que o usuário usa. A do aluno do primeiro ano não é a mesma que a do professor doutor, que não é a mesma do professor titular, que não é a mesma do pesquisador que vem de fora, tá, procurar alguma coisa. Então, qual é essa linguagem do usuário? E a terminologia trabalha com isso, né? Organizar isso. Tá? Para montar um vocabulário controlado, não é só fazer uma lista de A a Z, né? A gente foi procurar, então, um método. Né? A gente precisa fundamentar teoricamente. Então, a gente teve que mandar alguns bibliotecários lerem várias coisas, né? Aprenderem, reaprenderem, relembrarem várias coisas. Tá? Isso foi muito importante, porque no final muita gente acabou fazendo mestrado e doutorado, por conta de um trabalho, né, que começou ali como uma tarefa que devia ser feita, tá? Dentro do seu contexto profissional. Você tem que expressar de maneira clara essa metodologia, porque não adiantava eu apenas chegar com um vocabulário novo e falar para os bibliotecários da universidade, olha, vocês todos vão usar, porque vocês lembram, a gente tinha um indexador de cada biblioteca, mas a Poli, por exemplo, tinha 10 indexadores. Então não era só elaborar um vocabulário, eu tinha que convencer os meus colegas a utilizarem o vocabulário. Não? Porque uma coisa é você dizer que as pessoas têm que fazer, outra coisa é você convencer as pessoas a fazerem. E o mais importante ainda, eu tinha que convencer os bibliotecários de referência a utilizarem o vocabulário na busca. Para isso, a gente teve que mostrar para eles como tudo tinha sido feito. Né? Que não era simplesmente, olha, fazer uma junção, juntar todas as listas de A a Z, tirar o que está repetido e pronto, está feito. Não. Né? A gente tinha que mostrar que o trabalho tinha uma dimensão teórica, tá, que estava apoiado em bases teóricas, que tinha metodologia, tá, e principalmente adequado ao contexto institucional. Por quê? A gente tem bibliotecas, né, que às vezes vão a níveis muito específicos dentro da sua área, outras bibliotecas não. Uma grande discussão que havia, por exemplo, é se a gente precisava colocar todos os medicamentos no vocabulário. Né? O pessoal da farmácia falava não. Né? Eu tenho obras de referência de 500 páginas que relacionam todos esses medicamentos. O meu usuário ele tem que saber as categorias, se é um antidepressivo, se é um antitérmico, se é um antibiótico. Né? Porque, mais específico que isso, eu tenho outras obras. Eu não preciso. Né? Aí, outro bibliotecário lá da medicina, mas o meu médico fez uma tese sobre um determinado medicamento, eu tenho que ter o nome desse medicamento no vocabulário. Então, era o tipo de discussão que a gente tinha. Até onde ir a especificidade, né? Até onde ficar na média, né? Para que tipo de usuário. Então, as pessoas foram aprendendo também a fazer concessões. Porque o assunto de arte, ele não é da FAO, ele não é da ECA, ele não é do MAC, ele é de arte. Se nós temos acervo de arte, a gente tem que respeitar o assunto de arte. Tá? Qual é o contexto desse termo? Ele está relacionado com o quê? Quais são os termos mais gerais? Quais são as suas remissivas? Né? Então, uma coisa que foi muito difícil, e o pessoal levou um pouco tempo assim para aprender, é que o catálogo de assuntos não é meu e não é da minha biblioteca. Eu estou entrando para um sistema, que é um sistema da instituição maior, que é a universidade, que tem que atender a todos os usuários da universidade, e eu não posso eu tomar uma decisão em função só aqui do meu pedaço. Eu tenho que olhar para todas as áreas que são fronteira com a minha. E aí as áreas começaram a descobrir que elas tinham muitas fronteiras. A direito não podia resolver determinadas questões sem conversar com a administração, ou vice-versa. Tá?
Então, foi se ampliando o diálogo entre os colegas, né, e as próprias instituições. Tá? Então, terminologia do domínio é isso, né? A linguagem tem que estar adequada à comunidade para garantir o acesso à informação. Quanto mais interdisciplinar a área, mais problemas nós temos. Né? Porque às vezes eu tenho 2 usuários diferentes procurando a mesma informação, mas para resolver problemas diferentes. Bom, eu tenho que, então, resolver, para colocar um determinado assunto numa determinada estrutura hierárquica, eu tenho que descobrir, esse assunto pertence mesmo a essa área de origem, a esse domínio, ou ele está emprestado? Porque não importa se a direito usa o mesmo assunto da matemática, importa a área de domínio daquele assunto. Ele tem que estar na hierarquia daquele domínio. Eu posso usar, como cada um de vocês pode usar o mesmo assunto para indexação dentro de bibliotecas diferentes. Agora, a hierarquia do domínio, ela é única. Indexação é de ciência da informação ou é da economia? Isso é um problema que a gente também tinha que resolver. Questões de polissemia, de monossemia, quer dizer, a mesma palavra tendo, em contextos diferentes, tendo significados diferentes, palavras que às vezes nós achávamos que eram remissivas, e aí quando você vai na obra, né, terminológica, que você procura a definição daquelas palavras, você percebe que existem diferença. Sequestro e rapto. É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Num primeiro momento a gente fala assim, rapto é palavra antiga, ninguém usa mais, né? É sequestro. Poderia fazer uma remissiva, rapto versus sequestro. Quando nós fomos procurar as definições, que alguém alertou, olha, acho que não é bem isso, né? O rapto é um crime contra os costumes na hierarquia do direito. O sequestro, ele já é um crime contra a pessoa. A própria definição do direito é diferente. Então, jamais elas poderiam ser remissivas. Então, essas coisas acontecem. Arte moderna ou arte contemporânea? Isso é uma discussão para os artistas, mas são coisas diferentes. Tem gente que acha que o que é moderno não é contemporâneo, vice-versa. Mas, então, o especialista, ele também ajudava bastante nisso, a delimitar, tá, a definição do termo. Delimitando a definição do termo, eu consigo estruturar dentro de um domínio. Não que isso seja fácil, não é. Foram reuniões e reuniões, né, entre muita gente. Outra coisa, política de indexação. Também não adiantava a gente entregar o vocabulário pronto, hierarquizado e em ordem alfabética e falar para os bibliotecários, vocês podem usar. Então, a gente tinha que ter uma política de indexação. Como é que eu faço a indexação? Como é que eu uso os termos? Primeira coisa, se o documento é sobre abobrinha, né, eu não vou usar legumes. Isso era ponto pacífico. Se é sobre laranja, eu não vou pôr frutas cítricas. Porque quando a gente generaliza muito, a gente acaba perdendo o significado. Tudo vira frutas cítricas. Então, a gente tinha que ter esse cuidado. Então, existe um manual para indexação, que está disponível na área técnica lá do CIB, vocês até têm acesso, para ver como é que é a política de indexação do sistema. Tá? E uma outra coisa, a atualização, garantia de atualização. Vocabulário controlado é que nem a nossa linguagem do dia a dia, vai mudando. Né? A ciência não para. Está todo mundo, cada dia, descobrindo novas coisas. Eu não sei mais quantos artigos são publicados por dia, por hora. Né? Então, informação nova, novos conceitos a todo momento. E a gente tinha que garantir essa atualização. Então, a gente tinha que garantir a existência de um grupo de gestão do vocabulário. Não dava simplesmente, depois de 10 anos, entregar o vocabulário, colocar ele online e falar tchau. Né? Agora vocês cuidem. Né? A Nair tinha ela dizia assim, ela fazia a seguinte analogia, que nem uma criança. Né? Está crescendo e vai crescer. Não é simplesmente, olha, tem 10 anos. O dia que a gente entregou, ela falou assim, vocabulário hoje tem 10 anos. Só que a gente não larga uma criança de 10 anos por aí sozinha para fazer o que quer. Né? Então, a gente vai ter que ter um grupo de gestão. Né?
Então, basicamente, cada área elaborou a sua estrutura temática dentro do seu domínio. Então, a artes ela afeta 3 unidades. Então, não foi só a bibliotecária da ECA que fez a estrutura de artes, ela trabalhou junto com a bibliotecária do MAC e a bibliotecária da FAO, fez a hierarquia de artes. O pessoal das engenharias trabalharam junto para fazer as hierarquias das engenharias e foram consultando os professores, os especialistas. Esse nível de consulta variou muito. Se em algumas áreas nós tivemos muita dificuldade em conseguir um professor, um especialista, para olhar aquilo que a gente estava fazendo, para dizer, olha, a hierarquia é assim, não, aqui não pode. Outras trabalharam junto, né, com o bibliotecário ali, marcando o dia de semanalmente ir à biblioteca, pegar a lista e ficar olhando com a bibliotecária e dizendo, olha, não é aqui, vamos para cá. E aí também não adiantava a gente procurar um especialista, né, de uma área. A gente tinha que identificar aquele professor que ele tinha uma visão ampla da área, né, porque o especialista ele peca às vezes por cuidar muito bem do pedaço dele. Né? E você tem que ter uma visão de conjunto. Tá? Então, a engenharia não trabalhou com um professor, ela trabalhou com vários. Né? A FAO também chamou um de tecnologia, um de estética, um de projeto para cada um, e olhando e fazendo os acertos com os bibliotecários. Tá? Aí nós tínhamos que compatibilizar as estruturas por subgrupo. Né? Tentar ver aquilo que era igual. Uma tarefa que a gente fez foi colocar em ordem alfabética todas as estruturas hierárquicas. Aí começou a aparecer, né? Arte, política. Por quê? Todo mundo achava que esses termos estavam, de repente, na sua hierarquia, dependendo das áreas. Né? Então, tinha termo que apareceu repetido 10 vezes. Bom, aí teve um adendo que eu tive uma licença maternidade, né, e deixei o grupo um pouco, né, trabalhando sozinho. Falei, olha, a tarefa é que vocês vão pegar essa lista de A a Z, que tinha dado um calhamaço imenso, e vocês vão tentar identificar aí, a partir das referências terminológicas, com os professores, com o manual de área, ver realmente a que área o termo pertence. Essa é a questão. Nós vamos depois reestruturar um domínio só com os termos daquela área. A minha biblioteca tem livro de várias áreas, mas eu tenho que me focar na arquitetura. Os outros assuntos eu vou distribuir para quem de direito. No meio da minha licença maternidade, eu fui chamada para uma reunião de emergência, né, porque o pessoal estava discutindo muito, né, para tentar meio que organizar ali. E eles foram tirando. Depois de muita dificuldade, o pessoal foi trabalhando. Vocês imaginam 30 mulheres trabalhando junto numa sala, né? Isso é meu, não, isso é meu. Né? Eu falei, né? O termo é da área, o termo não é meu, né? O termo não é seu, o termo é do domínio. Chegou ao ponto de uma bibliotecária da engenharia virar para uma bibliotecária da Exalc e falar o seguinte, eu posso falar porque elas sabem disso, elas já escutaram essa história faz tempo. Estavam discutindo lá um termo, aí a bibliotecária da Poli, que era engenharia, virou e falou assim, é o seguinte, você planta cana, eu faço a pinga, tá bom? Vamos combinar assim? Né? E aí, por quê? A engenharia, ela era a engenharia de alimentos, ela estava discutindo a produção do material, ela não tinha que discutir o plantio da cana, por exemplo. Né? Então, elas delimitaram, né? Onde cada um vai chegar, qual é o limite da minha área. Tá? E aí, depois que fizeram essa limpeza toda, né? A outra tarefa, eu já tinha retornado da minha licença, falei, olha, agora nós vamos hierarquizar por blocos. Tá? Vocês vão tentar montar as hierarquias juntas de cada uma das áreas aí dentro dos subgrupos. E o pessoal foi fazendo. Tá? Lembram que eu disse que os assuntos, eles faziam um controle dos assuntos específicos da biblioteca com os assuntos do Dédalus? Isso também foi desenvolvido um software específico para fazer essa coleta de assuntos. Então, a gente tinha também uma determinada hierarquia, como se fosse uma hierarquia dos 8.000 termos antigos. Como é que as coisas estavam organizadas? Também serviu como uma fonte de referência, tá, para tentar clarear as hierarquias de cada domínio. Tá? Então, foi feita aí uma hierarquia unificada dentro de cada subgrupo.
entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Tá? Não teve, mas foi muita discussão. Outra questão, estabelecimento de relações lógico-semânticas. O que é o geral, o que é o específico, o que é remissiva? Termo relacionado, a gente nem chegou a entrar. Por quê? Por isso que se chama vocabulário controlado, não é tesaurus. Então, não existe o relacionamento ver também. Né? Nós chegamos a 24 mil termos, né? Hierarquizados e com as suas remissivas. Então, nós tínhamos os termos genéricos, os termos específicos e as remissivas. Mas não estabelecemos, né, eu falei que isso eu ia deixar para a próxima geração, a questão do termo relacionado, o ver também. Porque como eram muitas áreas, né, isso, ou a gente fazia assim, funcionar só com a hierarquia, né, e a ordem alfabética e as remissivas, ou então a gente não ia ter mais fôlego para continuar. A gente tinha que chegamos nesse produto e já foi um grande passo. Tá? Os termos ambíguos, a gente usou ficha terminológica. Tá? Então, você preencheu uma ficha com o termo e as várias definições daquele termo para realmente chegar numa decisão de esse termo significa o que dentro de que área. Então, ele vai ficar aqui. Tá? Algumas decisões talvez a gente tenha feito não, né? São decisões documentárias, né? Eu vou usar esse termo nesse contexto significando isso. Tá? Então era um consenso entre aquele subgrupo e foi feito assim. Foi feita a compatibilização depois entre essas hierarquias, né, dos subgrupos e por fim a gente fez uma macroestrutura e tinha que codificar porque o analista perguntou o seguinte para a gente, bom, o computador, ele entende, eu não posso falar para o computador, esse termo é o pai e esse termo é o filho, eu tenho que estabelecer alguma coisa que faça diferença, estabelecer esse relacionamento. Tá? Então, a gente chegou numa macroestrutura, esses códigos CA100 foi uma ideia que a gente teve lá, como é que nós vamos fazer? Né? Como é que eu vou linkar o termo geral com os seus específicos e as suas remissivas? Então, o analista deu uma ideia, por que vocês não trabalham, né, com subnível? 100, então depois o 110, o 120, 120.1, 120.1.1, e fomos codificando, né, toda a hierarquia. Então, cada bibliotecário, né, cada subgrupo ali que trabalhou junto, foi codificando isso. Então, isso é uma decisão documentária. Nós decidimos, né, entre os 30, que essa seria a divisão do conhecimento que representaria o acervo da Universidade de São Paulo. Tá? Ciências agrárias, biociências, ciências da saúde, medicina veterinária e zootecnia, ciências exatas aplicadas e as ciências humanas. Tá? Então, não dá para ser um termo único, essas foram são as hierarquias mães, né? E aí dentro delas que vão sendo divididos todas as outras áreas do conhecimento. Tá? Entregamos isso em novembro de 2000, tá? E de novembro de 2000 a outubro de 2001 foi feito o desenvolvimento de um software específico, tá? Para que esse vocabulário fosse atualizado, fosse mantido. Então, o analista, a gente teve muita sorte com o analista, porque ele entendia o que a gente pedia, né? A gente falava, olha, eu quero que funcione dessa maneira. Então, ele já estava acostumado a trabalhar no sistema de bibliotecas, então ele já vinha com o desenho pronto, a gente só ia fazendo pequenos ajustes. Né? Então, ele desenvolveu essa base de dados, ele batizou de CIBIX, né? Que CIB é o Sistema Integrado de Bibliotecas, ele batizou, e nós elaboramos materiais de uso, quer dizer, como usar o vocabulário, como fazer a indexação. Tá? E também foi feito um treinamento dos bibliotecários, não só os indexadores. Nós treinamos os bibliotecários de referência também. Nós apresentamos o vocabulário aos bibliotecários de referência para que eles pudessem utilizá-lo na busca. Né? Porque antes, só com 8.000 termos, o bibliotecário de referência ficava frustrado e não conseguia uma resposta. Então, ele acabava fazendo, põe qualquer palavra do título, né? Vamos ver se a gente consegue recuperar.
A gente tinha que trazer de volta, né, uma credibilidade para a lista de assuntos. Tá? Então, mostrar para o bibliotecário de referência como aquilo tinha sido elaborado, tá? E aí mostrar para ele como que deveria ser usado tanto na indexação quanto na recuperação. Tá? Então, nós treinamos os quase 200 bibliotecários, né, do sistema. Tá? Isso foi feito no campus de São Paulo, foi feito no interior, a gente replicou esses treinamentos. Tá? Todo mundo, pelo menos, acho que todos os bibliotecários foram treinados. Acho que não ficou ninguém de fora. E nós fizemos alguns testes de consistência, porque a partir do momento que a gente colocou na base e falou, podem indexar, um mês depois eu comecei a pedir lista, né, para o sistema para ver como é que estava se dando aquela indexação. Daí a gente teve que dar uns puxões de orelha em algumas pessoas, né, porque o hábito é uma coisa muito forte, né, até você conseguir, né, fazer com que as pessoas façam alguma coisa de maneira diferente daquilo que estava acostumado, né? Então, a gente teve que reorientar, depois foi feito mais treinamento, né? E realmente colocar os manuais lá para que eles tivessem acesso. Tá? E cada vez que um bibliotecário novo entrava no sistema, o pessoal solicitava, né, que desse um treinamento, porque quando entra um bibliotecário novo na biblioteca, o mais velho vai explicar. Só que se o mais velho tem algum vício de trabalho, ele acaba passando aquilo, né? Então, a gente queria que as pessoas novas também aprendessem, né, da maneira correta, exatamente como estava no manual, para que o trabalho pudesse ser bem feito. E a avaliação da indexação. Tá? Eu cheguei a fazer um treinamento e avaliar com os bibliotecários, isso tem um trabalho que foi publicado depois, que era justamente fazer um teste com os bibliotecários sobre a maneira como eles indexavam e como os bibliotecários de referência procuravam. Tá? Então, eu dei alguns textos para os bibliotecários indexadores e, a partir daqueles textos, eu montei questões de busca, né, de pesquisa, necessidades de pesquisa, e dei para os bibliotecários de referência irem atrás da informação. Como que eles recuperariam aquilo usando o vocabulário controlado. Então, a gente conseguiu notar que havia umas diferenças. Se, por exemplo, a área de exatas biológicas, era muito firme com a sua terminologia, tanto o indexador quanto de referência ia diretamente naquilo, a gente percebia que na área de humanas, né, já ficava mais solto. Né, por também características da própria área. Né? A gente sabe que na medicina a questão terminológica ela é presente há décadas, né? E na área de humanas, às vezes as coisas têm nomes diferentes, linhas de pesquisa diferentes, né? Então, isso acabava dando diferença na recuperação do material e na própria indexação. Tá? Mas com o uso do vocabulário, a gente conseguia mostrar que a recuperação era mais efetiva, né? Era mais precisa, era mais consistente. Tá? Aqui é a tela do sistema, só vou passar rapidamente para vocês verem. Foi elaborado primeiro uma versão intranet. Essa versão, que está lá ainda, é para o indexador usar. É a partir daqui que ele consulta o vocabulário e decide quais os termos de indexação ele transfere para a base de dados. Tá? Existe uma ordem alfabética, tá? E também uma ordem hierárquica. E isso, na web, que já está na web, ela está acessível para o usuário. Porque a maioria das bases de dados que a gente procura, às vezes, a gente tem só a ordem alfabética quando tem. Senão vou ter um campo lá que você procure por assunto. Mas que assuntos? O que vocês têm aí? Como é que vocês indexaram? Se você tem a ordem alfabética, você vai lá e procura aquilo que você está pensando e faz a busca. A ideia de ter a ordem hierárquica é que às vezes o usuário acha que precisa procurar por um assunto, mas na verdade o que ele quer está em outro, ou está mais específico,
ou está num nível mais genérico. Tá? Então, quando você disponibiliza a ordem hierárquica para o usuário, ele consegue melhorar a sua busca, porque ele navega na hierarquia e ele compreende como é que aquele domínio está organizado. Como é que o bibliotecário, né, como é que foi processado, foi organizado aqueles documentos. Né? Então, ele navega melhor e ele consegue entender isso. Aqui tem um número com um X, foi o artifício que a gente usou para indicar que esse termo aqui, que é arquivística ver arquivologia, é uma remissiva. Né? Então, era a maneira como a gente tinha de dizer para o software, olha, isso aqui é remissivo. Tá? O indexador escolhia que os termos jogava para essa área e depois transferia para o campo de assuntos lá na planilha MARC. Tá? Essa aqui é a página do CIB que tem hoje, né, na web. Então, a gente tem aqui o destaque, tá, o vocabulário controlado. Então, vocês podem entrar na página por aqui, mas também podem entrar pela biblioteca virtual. E na busca do Dédalus tem um botão lá, vocabulário controlado. Então, se a pessoa não sabe como procurar, pode acessar e procurar o termo que precisa. Essa é a página do vocabulário, tá? Desde que ele foi para a web, porque ele foi feito primeiro essa versão intranet em um CD-ROM que era no começo vendido, depois ele foi distribuído, tá? Só que para atualizar, ficar gravando o CD-ROM, né? A outra, quando mudou a diretoria do sistema de integrados, a diretora nova falou o seguinte, falou, não, vamos pôr na web, porque quem quiser usa. Então não tem problema, né? As pessoas vão usar e a gente não precisa ficar atualizando CD, né? Isso é para ser usado. Tá? Tanto que a gente tem muitas universidades particulares que começaram a usar o vocabulário e a gente descobriu porque eles começaram a mandar perguntas. Como eu uso tal maneira para indexar? E aí a gente teve que explicar. Olha, a USP tem uma política de indexação. Qual é a política de indexação da sua instituição? Você pode usar o vocabulário, mas você tem que ter uma política de indexação sua para o seu usuário, de acordo com o seu acervo. Tá? Aqui tem a macroestrutura, aqui tem a ordem alfabética, né? Da mesma maneira, ordem alfabética. O código, se você quiser clicar em cima do código, ele vai abrir a hierarquia para mostrar quais são os termos mais gerais, quais são os termos mais específicos. E aqui esse botão manda para os registros Dédalus. Então, quando eu clico aqui, eu vou diretamente saber quais são os documentos que estão indexados aqui sobre o assunto ACR, por exemplo. Tá? Então, é uma interface que tem. Ordem hierárquica também. Também dá para chegar no documento. Além das listas de assuntos principais, o vocabulário tem uma lista de termos geográficos e históricos. Por que históricos? Sítios arqueológicos. Pérsia. Onde a gente ia colocar a Pérsia? Eu não posso indexar um documento sobre a Pérsia com o Iraque. Tá? Então, isso foi uma demanda do Museu de Arqueologia e Etnologia. Falou, olha, a gente precisa, tem lugares que são históricos, que tem que estar na lista geográfica. Tá? Então, a gente fez. Tá? Tem também sobre gênero e forma, tá? Principalmente uma demanda da ECA, né? Com relação ao gênero dos filmes, porque se você tinha só documento texto, agora você tem filme, você tem fotografia, você tem várias coisas, né, que podem integrar a base de dados, então tem que estar contemplado aqui. Porque uma coisa é você ter um filme sobre o alcoolismo, que é um assunto lá da lista de assuntos gerais. Outra coisa é você ter como personagem do filme um alcoólatra. Tá? E o pessoal do cinema procura por personagem. Então você tem que atender essa característica, né, deste tipo de usuário também. Tá? E outra coisa é o filme sobre a tristeza, né, ou um filme triste. Né? O gênero de filme. O que é drama? Né? Música. O que é axé? Né? O que é samba rock? Né? O que é pagode? Então, tem todas essas questões, né, que têm que ser pensadas quando você vai organizar o vocabulário. Profissões e ocupações. Né? Então, também é necessário. A gente não quis pendurar a profissão na lista geral. Então, foi feita uma tabela só, né? E também atende ao pessoal do cinema quando vai fazer indexação de filmes.
Aqui a gente teve que abrir um campo marque que não estava previsto no CIB, que é o 656, né, de profissões e ocupações. Não tinha antes. Os qualificadores. Né? A área da saúde usa muito qualificador. Né? Epidemiologia, né? Drogas, né? Uso, exames. Então, tinha que ter essa lista. Tá? E tem uma questão que às vezes você coloca, por exemplo, política como qualificador. Mas é política ou a gente pode pôr aspectos políticos? Então, tudo isso foi discutido e foram tomadas algumas decisões, né, em cima de um consenso daquilo que já era comum o uso dentro do sistema. O vocabulário USP de 2001, quando ele foi implantado, né, a hoje. Esse aqui eu tirei do contador, na página do vocabulário tem um contador que diz quantos assuntos tem hoje. Então, nós começamos com 24.500, hoje são 32.000, né, e 300. O geográfico foi bem ampliado, 2.700 para 11.000. Gênero e forma não tinha, essa tabela foi criada depois, né? Qualificadores, aqui foi feita uma limpeza nos qualificadores, porque eles se repetiam, eles tinham muitas remissivas, né? Então foi feito um desbastamento, aí, como se diz o pessoal do desenvolvimento de coleções. E as profissões e ocupações também foi criada essa tabela. Relatório de atualização. Então, aqui a gente entra na questão do gerenciamento. Tá? Quando terminou a implantação do vocabulário, era necessário criar uma equipe para gerenciar isso. Tá? Então, essa equipe, cada biblioteca do sistema tem uma pessoa que tem uma senha, que é o responsável por entrar na base de sugestões e sugerir novos assuntos ou sugerir alterações nos assuntos ou remissivas ou exclusões daquilo que já está lá. Tá? Foi feito um formulário online, então a pessoa entra, discute na sua biblioteca o que vai fazer, né, com o aval dos seus pares, entra lá nesse formulário, faz a sua solicitação, tá? E essa solicitação depois, quando ela é atendida, ela gera um relatório. Então a gente consegue puxar, aqui está em ordem alfabética, mas é uma ordem alfabética cronológica. Então eu tenho a ordem alfabética em 2013, a ordem alfabética em 2012, 2011 e assim até 2005, que foi quando isso começou a funcionar. Tá? Eu consigo ver o que mudou no vocabulário. Se alguém quiser fazer um estudo, né, sobre o vocabulário, como é que ele era no começo, como é que ele está hoje, o que foi mudado, dá para puxar isso por esse relatório de atualização aqui. Tá? Isso aqui também funciona para quem pediu a atualização, saber se foi atendida quando foi atendida. Tá? Isso também, às vezes, é indeferido. Tá? Acessos. Isso aqui eu puxei dia 2, né? Segunda-feira. Na segunda-feira de manhã já tinham sido feitas 1.143 buscas no vocabulário. Isso pode ser de dentro da USP, de fora da USP. Eles colocaram aquela ferramenta do Google Analytics para ver onde que o vocabulário era acessado. Eu fui um dia lá numa reunião do CIB, eles me mostraram, tinha gente até na China acessando o vocabulário em português. Deve ser algum doutorando que está lá, né, e está precisando de alguma coisa. Né? Na semana passada foram feitas 23.000 buscas e em 2013, desde o começo do ano até hoje, 386.216. Tá? Então, ele é bastante utilizado. O resultado da busca, isso aqui é uma página do Dédalus, né, que vai trazer, quando eu fiz a busca aqui, biblioteca digital, ele vem, quais são os registros, né, tem 143 só em biblioteca digital, e depois tem com algum tipo de qualificador. Né. A ideia do vocabulário da USP foi quebrar os cabeçalhos de assuntos. Tinham áreas que trabalhavam muito com cabeçalho de assunto. A ideia é que ele funcione como uma indexação pós-coordenada. Quer dizer,
É uma responsabilidade muito maior para o bibliotecário indexador, porque ele tem que prestar muita atenção no que ele está fazendo e quais são os assuntos que ele está atribuindo, porque ele tem que pensar que o usuário vai pós-coordenar, vai usar os assuntos que ele precisa para sua necessidade de informação. Tá? Então, esses cabeçalhos que aparecem aqui, na verdade, são qualificadores, ou então quando a gente precisa realmente diferenciar um assunto do outro, quer dizer, um significado do outro, né? E não tem outra palavra para colocar ali, então a gente recorre ao um qualificador, um geográfico, alguma coisa assim. Tá? Gerenciamento. Então foi criada aí o sistema, criou, inclusive tem uma portaria, a gente conseguiu que isso se tornasse oficial, que essa equipe de gerenciamento ela tem um mandato, que ela se renove 1/3 a cada 2 anos, porque sai um, mas vem outro, mas tem que ficar, quem sabe como é que funciona aquilo, né, para não se perder. Tem uma equipe de coordenação, uma equipe de atualização e uma equipe de infraestrutura. Tá? A equipe de coordenação ela elabora e atualiza os manuais, analisa o uso dos descritores, você pode fazer um estudo de uso, né, desses termos, cuida aí de ver como é que pode ser aprimorado essa estrutura do vocabulário, é responsável pelo treinamento contínuo, então se entra gente nova, o sistema tem que ser treinado, e de validar sugestões da equipe de atualização. A equipe de atualização faz a revisão permanente no vocabulário. Então, você tem lá nas bibliotecas um bibliotecário que possui uma senha para pedir uma mudança no vocabulário, para pedir uma inclusão. Só que não é só pedir, ele tem que justificar. Ele tem que, de repente, dar uma definição para aquele termo que ele está pedindo. E se ele está pedindo para mexer com alguma área que não é a dele, né, a área tem que ser consultada. Então, a gente tem um bibliotecário pelas 3 grandes áreas. Nós temos um responsável pela área de humanas, outro pela área de exatas, outro pela área de biológicas. Para acompanhar essas solicitações, fazer a mediação entre áreas, se for necessário. Posso querer mudar um assunto, que apareceu um livro na biblioteca e é de uma outra área. Então, alguém tem que conversar lá e ver. Afinal, eu estou querendo mexer na estrutura do meu vizinho, não na minha. Né? Então, tem que ser muito bem justificado. E depois ele valida, né, isso. E também a questão, né, da atualização aqui, que a equipe vai fazer, alterar, inserir, padronizar descritor, até criar novas áreas. De repente, não tinha arquivologia, tinham colocado só biblio, né, um museu. Então, você tem que criar. Cronobiologia, então tem áreas que vão aparecendo. Né, com as pesquisas do genoma, apareceu um monte de assunto novo. Tem que dar conta disso. A equipe de infraestrutura cuida de desenvolver novo software, né, se for o caso, foi quem desenvolveu a base de sugestão, fazer a manutenção da base, aprimorar o software e fazer as modificações. Porque eu sugiro, o bibliotecário da atualização verifica se a minha sugestão é pertinente, consulta quem precisa, né, valida. O coordenador vai ter esse olhar de conjunto, né? Ele valida também isso. E depois alguém tem que ir lá no vocabulário e mexer na máquina. Né? Tem que mudar um código, mudar a remissiva. Né? Então, são alguns níveis aí. Então, eu tenho o bibliotecário indexador, a base de sugestões no formulário online, o grupo de manutenção, né, coleta das sugestões, validação nível 1. Então, eu tenho bibliotecários aqui nas áreas de exatas, humanas e biológicas para fazer essa validação. O coordenador de conteúdo, tá, ele faz a validação nível 2, porque ele tem a visão de conjunto do vocabulário. E, por final, a coordenação do processo, aquele que vai lá e autoriza a inclusão. Tá? O formulário online ele funciona quando eu estou pedindo um assunto, 2 assuntos, né, porque sempre está aparecendo coisa nova. Aí eu tenho que justificar. Agora, existem atualizações, como a que está sendo feita na área do direito, agora, que eu soube, que vai mudar muita coisa na hierarquia do direito. Eles deram uma reorganizada nas hierarquias. Nesse caso, a solicitação não é feita pelo formulário, ela é feita em bloco.
pessoal do direito mexeu no direito civil e mandou para o sistema faz a mudança em bloco, para que não haja problemas, né? De repente eu tenho um indexador trabalhando aqui, ele sai para almoçar, quando ele voltou o assunto já mudou. Então eles procuram fazer em bloco em determinado período, falar, a gente vai mexer aqui, então espera um pouco, deixa eu organizar para depois vocês fazerem a indexação. Aqui eu fiz uma tabela, né? Foi meia... eu entrei agora essa semana e resolvi meio que coletar esses dados e fazer umas contas, né? Por ano, de 2001 até 2013, quantos descritores foram, né, incluídos aí? Quantas remissivas foram incluídas? Então, se no começo a gente tinha um grande número de inclusões, porque é óbvio, o vocabulário foi para online, ele foi para todo mundo usar, ele ainda não estava completamente pronto. Então, várias coisas ainda foram sendo incluídas, né? Depois, quando a gente chega aqui em 2013, diminuiu, por exemplo, só teve um pedido de qualificador até agora, tá? E as alterações. Então, há momentos em que existiram bastante alterações por algum motivo, né? Agora, essas mudanças em blocos grandes não estão aqui, porque isso aqui eu tirei do contador, daquele relatório de atualização. Então, é pelo formulário online. Quando é uma mudança que envolve 50 termos, 100 termos, aí é feito separadamente. Mas só para ter uma ideia, né, de como que o vocabulário ele vai se estabilizando. De repente, você não precisa mais fazer 550 alterações. Então, no começo, mais, depois, menos. Resultados. Tá? Isso aqui a Naira apresentou já há um tempo atrás no SNBU. Nós mandamos um trabalho para lá, mas ela que foi que apresentar. Ela queria discutir um pouco quais eram os ganhos de todo esse trabalho. Além de você ampliar, deixar mais específico o vocabulário, melhorar a recuperação da informação da base de dados, em termos de pessoal, né? Ocorreu uma maior integração entre os profissionais do CIB. Tá? As pessoas, às vezes, se encontravam uma reunião uma vez por ano, né? Então, esse grupo que tinha reuniões basicamente mensais e às vezes semanais, quando os subgrupos estavam trabalhando, que tinha prazo para cumprir, eles se reuniam semanalmente, né? Então, isso aumentou as relações interpessoais. Tá? Hoje eu posso dizer que se eu precisar de alguma coisa em qualquer das bibliotecas da USP, eu sei com quem eu falo, quem que eu posso consultar. Né? Então, antes eu conhecia as bibliotecárias da FAO, da ECA, né, da filosofia, onde eu trabalhei, da psicologia, algumas que estavam mais próximas. Né? Hoje, pelo menos, eu conheço pelo menos uma pessoa em cada uma das bibliotecas, e as minhas colegas também. Tá? Valorização do trabalho em equipe. Se você não consegue fazer uma equipe trabalhar junto, o trabalho não vai sair. Foi o mais difícil conseguir começar a andar. Depois as coisas foram se ajeitando, né? Porque as pessoas têm métodos de trabalho diferentes, as pessoas vêm de cursos diferentes. Eu não tenho na USP bibliotecário só formado na USP, tem bibliotecário formado em um monte de lugar, outros estados. Então os cursos são diferentes, cada um aprendeu a indexar, né? E ouviu sobre tesauro, sobre o vocabulário controlado, às vezes de uma maneira ou de outra, seguindo uma linha, seguindo outra. Então, a própria experiência é diferente. Tinha gente lá que era bibliotecária indexadora há 20 anos, e tinha gente que tinha acabado de chegar, né? Com novas ideias. Então, você fazer essas pessoas trabalharem junto, atingir um objetivo comum, né? Assim, não é todo chefe de equipe consegue fazer, né? Às vezes tem que trocar, tem que conversar muito. Às vezes você tem que conversar só com 2, depois você conversar com 3, depois você faz uma reunião geral, e aí você vai aparando as arestas e vendo que o objetivo era maior. Aquilo que se procurava fazer era um ganho para todo mundo, né? Para todas as bibliotecas do sistema. Outra coisa foi consolidar a competência da equipe. Então, você tem hoje nas bibliotecas pessoas que realmente sabem o que é um vocabulário controlado, como é que se faz
tesauros, apesar de a gente não ter transformado o vocabulário num tesaurus, até hoje ele não pode ser chamado de um tesaurus, tá? Mas as pessoas começaram a ler mais, procurar, né? Se atualizar, ver o que saía de novo, apresentar trabalhos em congressos. Então, vários bibliotecários apresentaram trabalhos sobre o vocabulário, né? E com relação à recuperação da informação também. Muitos resolveram fazer mestrado, quer dizer, ascendeu, porque para a gente fazer esse trabalho todo precisou de muita pesquisa. Então, alguns foram mordidos, né, pelo bichinho da pesquisa, da vontade de querer saber mais. O vocabulário deu 3 docentes, tá? Para a USP deu 2, para a UFSCar deu 1. A Vera Bucato foi para a UFSCar, eu fiquei na USP, e a Cibele, que era da área da medicina, também fez mestrado, doutorado, e hoje é professora lá no departamento. Docentes, mas tem vários outros bibliotecários que fizeram mestrado, fizeram doutorado, mas não seguiram a carreira acadêmica. Tá? Então a gente mostrou que era possível, né, as pessoas seguirem nos seus estudos, se atualizando, né? Isso acho que foi um dos maiores ganhos que a gente teve. Tá? A parceria entre o CIB, o Sistema Integrado de Bibliotecas, e o Departamento de Biblioteconomia, porque se eu era coordenadora do vocabulário do grupo de bibliotecários, quando eu tornei docente, eu acabei ficando com a atribuição que era da Nair. Acabei passando a ser assessora acadêmica do vocabulário. A Nair falou, não, agora cansei, fica você. Agora você virou docente, você vai ser assessora acadêmica. Até implantar o gerenciamento todo. Depois que já estava o grupo implantado, quando a Cibele virou docente, eu falei, agora é sua vez, né? Agora você vai ser a assessora acadêmica, né? Então, e a gente conseguiu colocar na portaria que institucionalizou o grupo de gestão que tem que ter um docente no grupo da área de análise documentária do CBD, da ECA. Então, isso está lá publicado, né? Foi feita uma portaria pelo sistema, pelo Conselho Supervisor do CIB, tá? Que tem que ter um bibliotecário coordenador, né, das bibliotecas, acho que 3 bibliotecários de cada uma das grandes áreas, exatas, humanas e biológicas, um bibliotecário do DT-CIB, que faz a ponte para a infraestrutura, e mais um assessor acadêmico que tem que ser da área de análise documentária da ECA. Tá? E compartilhar o produto em rede nas bibliotecas, não só da USP, mas o Brasil inteiro, muitas bibliotecas usam o vocabulário e perguntam. Inclusive a FAPESP usa o vocabulário, a FAPESP também acabou sendo uma parceira, né, as bibliotecárias da FAPESP, elas sugerem termos também para o vocabulário, porque eles trabalham com coisas diferentes, patentes, né? Então às vezes surgem termos que o vocabulário não tem. Então, eles mandam essas sugestões. A gente tem até uma bibliotecária da FAPESP agora fazendo disciplina como aluno especial lá na pós-graduação da ECA. Tá? Divulgação do vocabulário na web. Né? Uso, já falei para outras bibliotecas e instituições. Ampliação das discussões sobre a construção e uso das linguagens documentárias. Então, hoje se fala muito mais como é que a gente pode melhorar isso. Tá? A pesquisa aumentou, né, nessa área. E aumento de demanda por consultorias, né, com relação a desenvolvimento e implantação de linguagens documentárias. Eu mesmo estou dentro de alguns projetos na USP, né, o Eletromemória precisou de um vocabulário de energia. Então, eles chamaram a gente para participar, para dar, né, as orientações. O Arquigrafia é uma base, um ambiente colaborativo na web, que vai, inclusive, contar com sugestões dos usuários, né, que são imagens de arquitetura brasileira, que tem como foco assim, as imagens da FAO, né, do acervo FAO, mas também os usuários vão poder subir para esse ambiente as suas imagens e sugerir os seus termos. Então, precisa ter um trabalho de controle. Né. E o pessoal do MASP também já tinha um trabalho de vocabulário controlado em arte, que está indo para uma fase 2, também está querendo que a gente colabore nesse sentido. Tá? Isso é muito bom porque a gente tem pesquisas na área orientando bolsa de iniciação científica, tá? Então vai ampliando, né, o pessoal que conhece consegue trabalhar com isso. Tá?
e que hoje, né, a gente sabe que com o volume de informação que tem por aí, se a gente não tiver um norte para procurar essa informação, vira uma agulha num palheiro, né? Não adianta a gente receber 1.500 referências, mas só 2, né, serem realmente interessantes. Bom, algumas coisas, né, para finalizar, depois a gente pode conversar bastante, é que construção do vocabulário controlado e implantação, gerenciamento é caro e longo. Se a gente fosse colocar numa planilha de custos o salário de todos os bibliotecários que participaram durante os 10 anos, imagina o custo que isso não ficou. É que a gente nunca quis nem fazer essa conta, né? Mas você tem que ter gente capacitada para fazer, com tempo para fazer, né? E só uma instituição, né, eu acho que grande, tem condição de fazer um trabalho assim. Né? Porque a USP tinha, né, o pessoal para fazer, o pessoal que tinha competência para fazer isso, né? Então, o curso entrou dentro das horas trabalhadas. Eu já não sei nem quantos dias eu deixei eu trabalhava na época no setor de documentação audiovisual, teve dia que eu não indexei nenhum slide, eu fiquei o dia inteiro só por conta do vocabulário controlado. Mas isso é uma coisa que foi cedida pelas instituições. As bibliotecas sabiam que os bibliotecários que estavam trabalhando aquilo, eles tinham que ter um tempo, né, para dedicar, e tinha reunião, e tinha que ficar trabalhando, né? Porque todas as estruturas vinham para mim. Então eu tinha que checar, mandar de volta, né, fazer reunião com o pessoal. Tá? Então isso é um tempo considerável, né, e que era importante. Então eu tive todo o apoio da direção da biblioteca para poder participar desse trabalho. Tá? Devo dizer que nem todos os colegas tiveram, né, assim, tão facilmente, né, um tempo para conseguir desenvolver o trabalho. Tá? Eu tive uma colega que disse que eu levei para casa no fim de semana para conseguir fazer hierarquia. Né? Experiência tem que ser compartilhada. Né? Então, pulei aqui. O sucesso depende da coesão da equipe e da clareza nos objetivos a serem atingidos. Então, a gente tinha um foco, era mudar, porque no dia que foi instituída a meta, tá, que a gente resolveu que o problema era o vocabulário controlado, que a gente tinha que ampliar aquilo, que tinha que melhorar, para melhorar a recuperação, o tratamento da informação, a diretora no sistema na época, que era a Inês Imperatriz, ela chegou para mim e falou assim, se tiver que fazer outro, façam. Então ela deu todo o apoio, e as diretoras que vieram depois, a Roseli e a Terezinha, né, que foi na gestão da Terezinha, que foi para a web, foi implementado o vocabulário, todas elas deram esse apoio para a gente. Precisa de analista? Precisa de lugar para reunião? Precisa de treinamento? Chama professor para vir falar, para dar curso? Então, a gente tinha um objetivo muito claro e tinha uma conscientização que a equipe tinha que estar coesa para fazer aquilo. Tá? Eu devo dizer que tinha alguns colegas que se sentiam assim, muito legal participar do vocabulário. Teve gente que depois veio pedir para integrar a equipe. Se no começo a pessoa falou assim, muito trabalho, né? Será que isso vai dar certo? Será que vão deixar mexer no sistema? Né? Depois, muita gente se candidatou a integrar a equipe. Quando a gente avisou, olha, 1/3 vai sair, precisa de gente, aí as pessoas começaram a participar. Compartilhamento da experiência, né? Porque permite a economia de recursos públicos. A bibliotecária estava me dizendo, a gente estava pensando em fazer o nosso vocabulário. Eu falei, o da USP está lá. Isso é uma questão de conversa entre instituições. Está na web, todo mundo tem acesso, tem universidade particular usando o vocabulário USP. Né? Por que outras universidades públicas não vão usar? Né? É uma questão de usar, conversar e até poder sugerir termos, né? Ampliar, né? E principalmente porque facilita o acesso ao usuário. Acho que esse é o nosso objetivo final.
né, que o usuário ele esteja satisfeito quando ele vem fazer uma pesquisa. Tá? Aqui tem algumas referências de trabalhos que foram feitos, tá? Foram publicados, não tem todas, mas tem vários trabalhos. A gente procurou, ao longo do começo do trabalho até hoje, sempre apresentar um trabalho no SNBU, em vários, no Congresso Brasileiro de Bioteconomia, sempre documentando, tá, todas as etapas do vocabulário, até o último, que é o gerenciamento. Então, hoje existe uma equipe gestora lá, né? Eles fazem reuniões e agora são novos desafios, né? A plataforma do software, ela foi melhorada da base de dados como um todo, então tem novas possibilidades, porque a gente trabalhava dentro de uma versão antiga, né, do software, agora a versão nova, então outras coisas estão sendo pensadas. E a gente tem que dar também uma resposta a essa questão da colaboração. Quer dizer, hoje o usuário ele interage muito com o sistema, né? Todo mundo põe foto, põe palavra-chave, põe tag, né? Então, ele dá respostas. Como é que a gente trabalha com isso também? Tá? Bom, era isso que eu tinha para contar para vocês. Eu acho que é uma coisa que eu tenho o maior prazer de ter participado. Foi um trabalho muito importante mesmo. Tá? E eu espero que algum de vocês tenham sido mordidos aí pela ideia de fazer pesquisa nessa área mesmo, de organizar a informação, tá? Poder representar a informação e fazer com que as pessoas tenham acesso à informação. Porque é para isso que a gente trabalha, né? É para as pessoas terem acesso à informação. Tá bom? Então, muito obrigado aí, se quiserem fazer perguntas.
Tá ligado? Tá ouvindo? Na verdade, a gente nem olhou para a tabela do CNPq. CA é Ciências Agrárias. CB, Ciências Biológicas. Não foi pensando em excluir área nenhuma. Na verdade, as ciências sociais está dentro das ciências humanas. Tá? A gente tem internet aqui, nesse computador? Aproveitando essa segunda pergunta, Uhum. deixa eu falar com você. E eu queria saber por que vocês incluíram a questão dos profissionais e agora, recentemente, para os termos. Há alguma pesquisa em vista de associar termos com os profissionais? Por que essa opção de escolher profissionais para cada termo a partir de agora? A tabela de profissões e ocupações, você está falando? Justamente porque a gente tinha uma demanda com relação ao material audiovisual, imagem e movimento, que o pessoal da biblioteca da ECA, que precisa indexar esse material, eles têm que, muitas vezes, relacionar os personagens, né? Então, tem que dizer se o cara é advogado, né, se ele é pintor de parede ou se ele não é. E aí, também, às vezes, a gente tem trabalhos sobre, na FAO deve ter livros sobre arquitetos, né? Então, se a gente colocasse naquelas áreas lá pendurado, o pessoal achou que não vou pendurar onde? Vou pendurar arquitetos direto em arquitetura? Vou pendurar engenheiro direto em engenharia? Ficava meio esquisito. Então, a opção, como tinha essa demanda da área do pessoal audiovisual, né, que queria uma relação de ocupações, de profissões, para poder indexar o seu material, a gente optou por pegar a tabela de ocupações do Ministério do Trabalho mesmo, né, fazer um levantamento daquilo, padronizar alguns termos, né, e colocar a lista lá. Né. Então, foi uma necessidade assim, de indexação mesmo, foi uma demanda das bibliotecas. Né. E as áreas, a macroestrutura, eu coloquei só as 10, né? Mas dentro de 10 não são 7, dentro das ciências humanas estão as ciências sociais, né? Tem a história, a geografia, a sociologia, está tudo lá. Né? Se tiver a internet, depois a gente pode até abrir, ampliar. Tá. Qual que é o navegador aqui? Opa. Espera aí. Iniciar, cadê o... tá aqui. O olho da gente sempre vai para o lado direito, vocês sabiam? Isso. Aprendi isso quando fui fazer uma ficha catalográfica na psicologia. Eu pus tudo do outro lado, a chefe falou, está errado. O que chama atenção está aqui. Mas quando eu perguntei, só para ver se eu cheguei a interpretação da tabela CNPq. Mas nem olhamos para a tabela CNPq. Conversando com o analista, ele falou assim, bom, acho melhor a gente fazer assim, dar um código qualquer e aí nós inventamos. Se ficou parecido, né, não foi nem intencional. Tá? Não, depois eu ponho aqui para ver. Vamos ver as perguntas primeiro. Boa noite, Vânia. Boa noite. Sou bibliotecária da Escola de Música da UFMG e mestranda do programa aqui da nossa escola. Bom, eu queria iniciar parabenizando você e toda a equipe da USP pelo trabalho, que a gente que é profissional e que está aí nessa luta. Eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todo o sistema de informação, é a questão da representação temática. E, em determinado momento da sua fala, você citou a teoria da tecnologia, né, a contribuição. É o tema da minha pesquisa, do meu mestrado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, assim, qual foi a contribuição da teoria da tecnologia e também naquele momento que você falou que vocês preencheram ficha terminológica, né, reunindo várias definições. Falar um pouquinho mais assim, a partir de quê? Da garantia literária, do conhecimento de especialistas, de tudo um pouco, né? Qual foi de fato o uso da tecnologia neste trabalho? Primeiro devo dizer que quando eu tive contato com os artigos sobre terminologia, né, eu achei que ela ia resolver todos os meus problemas. Né? A terminologia prescritiva do Wister, né, um termo, um conceito, estamos conversados.
né? Mas a gente viu que não é bem assim, né? Tem depois o uso do termo é importante em determinada área. Quando o termo muda de área, às vezes ele muda de significado. Aí vem a questão da teoria comunicativa, da terminologia da Cabret. Tá? Mas, principalmente, a gente optou pelo seguinte: o vocabulário ia ser um vocabulário monohierárquico. Ele não ia ser, quer dizer, um termo não poderia ter, como dizia o nosso analista, 2 pais. Né? Fala, só podia ter um pai só. Né? Então, a terminologia, ela falava, bom, a gente mantém um termo só e vamos fazer uma hierarquia só, como era, a gente consultou as normas terminológicas para ver isso. Mas, principalmente, para fazer um levantamento de definições, porque dentro da área de artes e nas ciências humanas, principalmente, às vezes uma biblioteca usava um termo com um sentido, um significado, e a outra biblioteca usava um termo diferente com o mesmo significado. Então, a gente tinha que cotejar essas definições para tomar algumas decisões. Tá? Então, principalmente em artes, foram feitas fichas terminológicas. A gente pegou um modelo de ficha terminológica que tem lá nos livros de terminologia, tá? E a gente preenchia aquilo para arrolar as definições e aí tomar uma decisão para ver em que hierarquia aquele termo ia ficar. Tá? A outra, o complemento era... Desculpa, esqueci. Era questão mesmo de definições, se era a partir da garantia. A garantia literária, isso. Então, primeiro, eu devo dizer que a coleta dos termos, ela partiu dos catálogos das bibliotecas. Tá? Então, já existia uma garantia literária ali, porque era a representação dos documentos. Então, era o acervo que você tinha em cada biblioteca. E a gente procurou, sim, os dicionários especializados. Tá? Quando não encontrava uma definição, aí a gente recorria ao especialista. Tá? Mas a gente trabalhou muito com os manuais, os livros mais importantes. Tem alguns livros que eles são básicos, né, na área. Tá? Que tem definições. Em arquitetura tem um livro lá que todo estudante de primeiro ano tem, porque tem as definições básicas. Né? Então, a gente consultou as obras de referência e os dicionários e glossários quando necessário, sim. E às vezes aparecia um termo, hoje em dia, quando alguém pede uma sugestão, mas de onde que surgiu esse termo? Porque apareceu numa tese nova. Bom, mas na tese, se o cara está usando um termo novo, ele tem que definir isso. Então, vai atrás da definição e vai atrás da obra para poder preencher lá o termo, o campo na ficha. No formulário online, ele é quase uma ficha terminológica, porque a pessoa tem que colocar a definição e tem que tirar a fonte da onde que tirou aquilo. Se não tem, se você não acha e você precisa recorrer a um especialista, bom, o especialista é especialista mesmo, tem que botar o nome lá. Inclusive no vocabulário tem a parte do histórico e tem a lista de todos os bibliotecários que trabalharam e também de todos os professores que colaboraram nessas questões. Mesmo porque quando o vocabulário foi para a USP, nós tivemos que assinar um termo de doação de direito de propriedade, não o direito autoral é nosso, mas o direito de comercializar é da USP, por exemplo, de doar para alguém, né? Quer dizer, hoje a USP resolveu que ele está online, as pessoas podem usar, mas se você chegar lá e falar assim, eu quero a base do vocabulário de música, você me dá, aí tem que negociar com o CIB, tem que ver se pode ceder, porque ele pertence à universidade. Então, cada professor também teve, né, ele pode ter ajudado com meia dúzia de termos, mas a carta foi lá para ele dizer, olha, eu concordo que o vocabulário é da Universidade de São Paulo. Né? Então, a gente fez sim essa pesquisa de garantia literária. Né? Tá. É uma coisa que eu esqueci de falar. Nós tínhamos todo o acervo da USP indexado em 8.000 termos, certo? E eram assuntos gerais.
quando a gente implantou o novo vocabulário, falou, a partir de hoje todo mundo vai usar esse aqui, então o material que já estava indexado pelo antigo, ele continuou. O que foi feito assim, o sistema, o CIB, designou uma ou duas bibliotecárias do DT, né, porque o DT-CIB é o departamento técnico, lá tem as bibliotecárias que fazem a gestão, para pegar a lista antiga, a lista nova e fazendo essa compatibilização por remissiva, às vezes por plural, singular, né? Então, durante um tempo, você entrava lá no Dédalus e você, na recuperação, você recebia de duas, três maneiras, né, diferentes. Aquilo foi sendo acertado. Então, o que dava para fazer via máquina, agora a gente vai colocar, não é mais matrimônio veja casamento. Então, o analista ia lá no MAN, existe o MAN, que é a de manutenção, a base de manutenção, e ele dizia lá no software, todo assunto sobre matrimônio vire casamento. Tá? Então, via máquina deu para fazer muita coisa. Agora, teve coisas que foi feito na mão mesmo. Você mudar plural. Então, teve assim, a lista, ela pegou as duas listas e foi fazendo a compatibilização. Outra coisa, como a lista era genérica, eu tinha, de repente, todos os livros de linguística indexados em 10 termos só. Quando a lista ficou pronta, linguística tinha 50 termos. Então, aí existiu um trabalho de reindexação que foi feita pela biblioteca. A primeira reunião que a gente fez na USP, quando eu coloquei para os bibliotecários que nós íamos mexer no vocabulário, que a gente ia mudar o vocabulário, teve gente que falou assim, o departamento técnico não vai deixar. Falei, bom, primeiro que eu não sou louca de vir fazer uma proposta sem o aval do departamento e tendo o analista aqui do meu lado. Então, vai ser possível. Mas uma questão que a gente não abriu logo de cara, que essa reindexação ela era necessária. A engenharia, ela tinha assim, engenharia elétrica e eletrotécnica. A bibliotecária da engenharia teve que ir lá nos livros e separar o que era elétrica, com seus específicos, e o que era eletrotécnica. Então, houve um trabalho, sim, de reindexação. Só que se eu dissesse, porque o pessoal ia ter que reindexar 10 mil livros logo no primeiro dia, ninguém ia querer mexer, né? Então a gente falou, não, isso a gente conta depois para frente. Tá? Mas isso era óbvio que ia acontecer, porque a gente tinha, de repente, assuntos gerais demais e depois você tem os específicos. Então você tem que fazer esse acerto, sim. Então, por isso a ideia de uma lista ser mais específica e você indexar pelo específico. Quando você indexa pelo específico, automaticamente está indexado pelo geral também. Mas o inverso não é o contrário, não acontece, né? Então, houve um trabalho, sim, às vezes braçal, né, do pessoal das bibliotecas ter que voltar nas obras e fazer um acerto daquelas indexação. A maior parte deu para fazer via máquina. A gente conseguiu fazer. Tá? Vânia, você começou falando que existia uma certa insatisfação na busca por assunto no catálogo das bibliotecas. A insatisfação acho que era por conta dos... Não, pela base de dados, não no catálogo, pela base de dados, pelo Dédalus, pela internet. Uhum. Por conta, mas a insatisfação era de usuários finais e dos bibliotecários de referência. Sim. Também, né? O vocabulário formulado da USP ele traz uma solução, mas evita também novos problemas. Né? Então, embora você tenha apontado coisas que tenham sido circunstanciais, quer dizer, do processo, como o processo de reindexação, que você falou agora, que é uma questão que com o tempo vai sendo superada. Mas eu queria saber, assim, quais os problemas que persistem, que são dificuldades, que são difíceis de serem superados. Uhum. Bom, eu já não estou mais no grupo gestor, né? Eu não tenho acompanhado mais de perto todo o trabalho. Tá? Mas eu acho que o grande volume de informação, novos materiais, né? Porque uma coisa é você indexar texto, outra coisa é você ter imagem. A partir do momento que você agrega à base outros tipos de materiais que têm uma indexação mais específica, vão surgindo novas demandas para o pessoal do vocabulário resolver. Tá?
A equipe tem funcionado bem. Eu tive até dando uma olhada na questão do relatório. Então, a cada semana sempre tem algum acertozinho que está sendo feito. Eles continuam fazendo as reuniões mensais, né? Eu acho que o mais difícil é você querer largar o trabalho, né? Você conseguir, assim, porque dá muito trabalho. Agora, hoje, assim, você mudar um pouco a equipe, você tem que trazer pessoas novas para participar, né? E então, havendo uma troca, às vezes você tem que manter os antigos também, né? Então, é gente que gosta muito daquilo que faz, tá? Que vem trabalhar porque gosta de mexer com... É um quebra-cabeça. Você trabalhar com vocabulário é um quebra-cabeça, né? Você tem que organizar, elaborar. Então, você tem que ter uma aptidão para aquilo, tá? Então, o pessoal fala, não, precisa vir mais gente que se interesse por manter isso. Agora, em termos operacionais, houve uma troca de software, eu acho que isso implica bastante coisa, né? Existe uma crença de que, não, põe tag, hoje o software recupera tudo, vamos colocar digitalizar tudo e colocar nas bases de dados, né? Que o software recupera por texto completo, mas as coisas recupera, mas não recupera com a precisão que o nosso usuário precisa. Tá? Uma coisa é você ter uma busca para o usuário mais geral. Tá? Ele não quer descer a uma especificidade grande. Quando é um acervo específico, você tem que ter uma informação bem mais precisa ali. Porque o seu usuário precisa daquilo, às vezes, para resolver um problema imediato. Seja para uma tese de doutorado, ou seja, um usuário que vem fazer uma pesquisa para um outro trabalho, né? Ele tem que resolver aquilo. Então, tem que ser rápido. Né? Não pode ser muito geral, tem que ser exatamente aquilo que ele quer. Né? Mas, assim, em termos do dia a dia, eu vejo que o pessoal continua mandando sugestões, né? A equipe vai fazendo os acertos, mas eu acho que agora, por conta dessa interatividade e grande volume de informações, outras demandas vão surgir para o pessoal. E mesmo o material, daqui a pouco a gente vai ter imagem. Hoje em dia a gente não tem ainda o banco de imagens lá, mas se for agregado, é uma outra questão, é um outro olhar para a informação, é outro tipo de informação. Será que o vocabulário vai atender exatamente ou vai ter que ainda ser elaborado? Né? Eu sei que a gente conseguiu reunir, assim, em língua portuguesa, é o maior vocabulário que tem em todas as áreas. Claro que ele vai se aprimorando, é como a língua, ele não vai estar pronto nunca. O pessoal brincava, falava, eu quero me aposentar, eu vou me aposentar, isso aqui vai continuar. A gente tem que ter gente sempre disposta a cuidar dessa gestão, porque não tem como, né? Está sempre mudando. Agora, a gente teria que perguntar realmente para quem está ali no dia a dia qual é a maior dificuldade. Vou perguntar para a Cibele, ela está coordenando agora lá, qual é a maior dificuldade, eu te falo. Se tem alguma coisa assim bem específica do dia a dia que está difícil de resolver. Pessoal, tem alguma pergunta? Esse vocabulário está sendo utilizado na indexação de periódicos? A USP não faz indexação de periódicos por artigo, né? Porque as bases já vêm indexadas. Né? Então, eu acho que ele foi quando dava-se um assunto para coleção, o periódico como um todo. Aí ele foi utilizado. Mas aí eles fazem a busca diretamente nas bases eletrônicas das revistas. Né? Então, é outra busca. Existe a busca integrada. Né? Agora, existe um portal de busca integrada que, na verdade, ele vai recuperar de todas as áreas. Né? Mas assim, a gente nunca foi feita indexação de artigo por artigo. A produção científica, sim. A produção científica, ela é a base, o Dédalus, ele funcionava uma base de livros, uma base de produção, uma base de dissertações e teses e uma base de periódicos. O periódico como coleção como um todo. Então era dado um assunto. Esse periódico é de psicologia clínica, por exemplo.
Agora, a produção científica era registrada, desde que existente na biblioteca, né? Não adianta o professor falar, olha, eu fiz uma produção, não. Se não tiver uma cópia aqui, não entra na base. Tinha que estar lá a cópia, e aí era indexada assim, usando o vocabulário. Né? Do outro lado, a produção científica, especialista ou professor, não tem que fazer as produções recorrem a esse vocabulário na tentativa de atribuir, né, as palavras-chave. Eu recebi, uma vez, foi engraçado, que eu recebi um telefonema de uma doutoranda da saúde pública, que ela falava, olha, eu estou fazendo a ficha catalográfica aqui da minha tese, que eu estou depositando, e o assunto da minha tese não tem no seu vocabulário. Eu falei, o que eu faço? Eu falei, ponha o assunto da sua tese. Esse é um problema que o vocabulário tem que assimilar, eu tenho que receber. Então, o que eu mais falei para os bibliotecários de referência nos treinamentos foi o seguinte, vocês que recebem os usuários, que sabem como eles procuram, vocês têm que passar isso para o pessoal da indexação, para que o vocabulário seja aprimorado. Não adianta, se o usuário procura, sei lá, macaxeira, né, e eu ponho mandioca, eu tenho que ter uma remissiva, gente. Então, vocês são a porta de acesso, vocês é que estão lidando com eles e sabendo qual é a linguagem deles. Tá? Então, tem que fazer isso. Né? E eles perguntam, eu falei, não, se você tem um assunto que não está ainda, você põe, depois a gente vai ver onde isso encaixa. Né? Mas eles consultam, porque normalmente eles vão conversar com os bibliotecários para fazer as fichas, né? E já procuram dar os assuntos do vocabulário, né? Porque já entra, já sabe que sobre que assunto vai entrar. Agora, quando não tem, como foi o caso dessa menina, falei, não, você tem que colocar o assunto da sua tese, é novo, então melhor ainda, vai ampliar. Então, obrigada. É mais uma curiosidade. Guardou-se como registro histórico, eu diria, né? A base antiga da questão de transformar aqui, né? Uma comparação entre como era antes e como ele é hoje. Se tem, né? Só não conhece alguém que esteja pesquisando isso. Eu acho que é um ganho também desse processo, né? A gente não conseguiu nem um louco ainda para fazer isso, mas a lista antiga, né, existe, porque durante muito tempo eu guardava essas coisas lá na FAO, né, comigo, como eu estava gerenciando. Então eu tinha a lista antiga e eu tinha todas as listas que as pessoas iam me mandando. Primeira versão da enfermagem, segunda versão, né, eu fui guardando isso. Depois isso eu mandei para o sistema. Né, quando eu saí prestei o concurso e fui ser docente, eu transferi isso para o CIB. Quando o CIB teve que mudar agora por conta de prédio novo, não sei o quê, eles me chamaram lá para a gente olhar as caixas e ver o que podia ficar, o que realmente tinha que ficar. Então, a gente selecionou e tem lá o material em papel, né? Até em disquete, se alguém ainda tiver um drive para ler aquele disquetinho assim, né? Tem. Agora, eu tenho assim, um CD que eu gravei as coisas nas versões. Na FAO a gente tinha um dos servidores, eu tinha um espaço que ficava para ir guardando esse material, mas a gente transferiu para o sistema. Né? Até onde eu sei, está lá. Né? E é claro, eu tenho algumas coisas, eu tenho uma pasta que eu chamo Vocal USP, quer dizer, de 90 e tanto até 2005, né? 2006, o que eu fui... Eu tinha o hábito de gerar uma lista por mês. Eu exportava e guardava o arquivo no final do mês para saber o que aquilo tinha mudado. Até onde eu sei, a bibliotecária que está lá no CIB, que trabalha nessa parte, ela faz isso também. Né? Então, agora precisa de um louco que resolva fazer um estudo, né, sobre tudo isso para ver como mudou. Mas mudou bastante. Né? Eu queria agradecer a tua presença. Então, Vânia, queria agradecer a tua presença e aí torcer para que vocês tenham aproveitado aqui bastante a palestra, né? E te dar a palavra final. Por favor.
Imagina, eu que agradeço o convite para partilhar isso, acho que é uma coisa importante, não só para mim, foram 30 bibliotecários, né, tem pessoas que eu sei que têm um carinho muito grande pelo trabalho que foi feito, né, tem gente que continua na equipe, começou comigo lá em 1992 e ainda continua na equipe, né, isso que é um vírus, né, que entra, que fica. E que é uma coisa importante, eu acho que assim, não é impossível de ser feito, a gente fez, eu acho que pode ser melhorado, pode ser compartilhado, ainda pode criar novos instrumentos aí para que a gente possa ter uma recuperação da informação, principalmente assim, entre as bibliotecas universitárias, né, que é um grande grupo, né, não há necessidade de inventar a roda, né? Às vezes as pessoas ficam inventando a roda. A gente fez as 4 rodas, a carroça, né, então agora precisa realmente que isso tenha uma continuidade. Inclusive porque o vocabulário, ele, enquanto descritores, né, da base de dados Dédalus, ele foi para a LC. O Dédalus, a USP, faz parte do consórcio da UCOC, quer dizer, tudo que é indexado no Dédalus é carregado lá nesse catálogo online americano, que tem mais de 20 mil bibliotecas pelo mundo todo, né? Então, ele é carregado. Então, e tem muita gente querendo os assuntos em português, né? Também. Tá? A gente, quando teve um Integrar em São Paulo, uns anos atrás, que reunia um congresso que reuniu arquivologia, biblioteconomia e documentação, e museologia também, vieram bibliotecários do Timor-Leste, da Guiné-Bissau, vários países de língua portuguesa africanos e na Ásia, e a gente doou para eles o CD. Né? Eles adoraram, apesar do português no seu mesmo, né, tem muita diferença, até alguém teve a ideia, vamos fazer entre todos os países. Eu falei, bom, gente, quem vai para o Timor, né, alguém tem que ir lá. Mas eles ficaram muito contentes porque eles não tinham, né, pelo menos é um ponto de partida, né, para se seguir em frente. Eu acho que está aí o produto, né, vai continuar, com todos os softwares, recursos, né? Eu acho que a pesquisa dentro da universidade, a pesquisa científica, ela precisa de um instrumento preciso, né? Então, tem que ser aprimorado, é claro, não pode parar, ele tem que continuar sendo cuidado. Por isso que a gente insistiu muito na manutenção de uma equipe gestora para esse vocabulário. Quer dizer, além do sistema, existe essa equipe dentro que trabalha em conjunto para poder manter. Porque livros, material indexado no Dédalus chega a 2, 3 mil por semana. Né? Então, está crescendo cada vez mais. Eu tomei um susto quando eu vi 16 milhões. Falei, nossa, já tem tudo isso. Né? Então, acho que vale a pena manter um trabalho desse. E é uma oportunidade a mais para a gente divulgar, né? Que venham novos trabalhadores aí de vocabulários, tesauros e instrumentos para representação e recuperação da informação. Tá bom? Então, muito obrigada a todos pela oportunidade. Tá?